Fala, torcedor do Cruzeiro! Vamos reagir aqui a mais um conteúdo muito bacana da ESPN, falando sobre a chegada, sobre a coletiva e sobre a expectativa do mercado da bola do Cruzeiro. Gerson é o foco. E a gente vai trazer aqui todo o impacto da imprensa nacional e internacional a respeito do Cabuloso. Inclusive, né, o Cruzeiro vira assunto nacional e cai aqui no nosso vídeo. Então, é sobre isso que a gente tá falando. E também, olha, vamos falar do mercado da bola do Cruzeiro, que é aquilo que a gente tá falando aí já há alguns dias, né? Inclusive, vou trazer informações quentíssimas no final desse vídeo aqui, dessa reação do pessoal da ESPN. Vou trazer informação no finalzinho do vídeo sobre o jogador que está saindo do Cruzeiro. Tite disse, não quero, pode liberar. E aí o Cruzeiro já está mandando embora esse jogador. Tudo isso e muito mais a partir de agora na sua TV Cruzeiro Cabuloso. Te convido a se inscrever abaixo, deixar o seu like, deixa nos comentários de qual cidade está assistindo esse conteúdo e vamos pro vídeo. A partir de agora, na tela, a ESPN. Muito bem. A gente começa com o Gerson. E na coletiva de hoje, coletiva de apresentação, né? Que estava ao lado do Pedrinho. O outro Pedrinho. O outro Pedrinho, né? O mais endinheirado. Isso. O Gerson. Embora o outro também não tá mal, não, né? Não chega até a grana, mas fez uma boa carreira. Chegar tá no outro, tranquilo. é difícil. Mas tá tranquilo, tá melhor que a gente. Sim. Tá melhor que a gente. Isso aí não há dúvida. Gerson falou sobre possibilidade de seleção brasileira, né? Afinal de contas, o homem tá voltando em um semestre decisivo aí para a convocação para a próxima Copa do Mundo. Vamos lá. Eu sou um cara que não gosto muito de reclamar. Mas sou grato a Deus por todas as oportunidades que me dá. E a minha aceita de vir para o Cruzeiro porque foi um projeto irrecusável, aonde também o que me fez aceitar esse projeto foi todo o esforço que o Pedrinho, o Pedro Júnior e o Bruno fizeram. E o professor também, que foi muito importante. Eu acho que quando tem um esforço muito grande de uma parte em te querer em um ambiente, acho que isso vai muito em consideração. E em questão, óbvio que o sonho está na Copa do Mundo, é o sonho de todos os jogadores. E como eu falei antes, o projeto Cruzeiro me deixa muito mais próximo disso. Óbvio que eu tenho que fazer o meu trabalho em campo, até porque aqui no Cruzeiro eu estou tendo toda a estrutura para isso. Muito bem. Ozinho, vamos lá. A pauta seleção brasileira, né? Uma das perguntas aí da coletiva. Que o Gerson é bom, pelo menos eu acho, um excelente jogador e que foi uma baita contratação do Cruzeiro. Isso não tenho a menor dúvida. A questão é, este retorno para o Brasil, jogar no Cruzeiro, que é um time que vai brigar por tudo esse ano, deixa o Gerson realmente mais próximo da Copa, de uma convocação para a seleção brasileira? Então, a gente, antes de anunciar a contratação dele, tinha especulação, a coisa bem encaminhada. Nós debatemos isso no Equipe F, né, Zé Elias? A gente teve essa pauta, ou não sei se durante o programa, se não me engano, foi até eu que puxei isso. Achei que, de repente, a decisão dele vir seria também por isso. A gente conversou e a minha opinião foi essa. Eu acho que ele, antes de ir para o Zenit, ele estava sendo convocado. Ele, inclusive, o Ancelotti também o convocou. Ele jogou, fez um tripé de meio campo com o Bruno Guimarães e com o Casimiro. Se não me engano, foi o jogo na Neoquímica, né? Se não me engano, foi esse jogo contra o Paraguai. E assim, desde que ele foi para lá, ele não teve mais a oportunidade. Ele saiu do radar. Mesmo outros jogadores jogando na Rússia foram convocados. O Luiz Henrique estava lá e foi convocado, mas ele não. Me chamou a atenção, né? Parece que o Ancelotti começou a testar vários outros jogadores nessa função. A gente viu o Jean Lucas, né, do Bahia, sendo convocado, o Andrei, que é reserva no Chelsea, vários outros atletas, mas firmar ali como pura carimbada do mundo, eu acho que é o Casimiro e o Bruno Guimarães, e o Paquetá também, que faz essa função de segundo, às vezes terceiro, homem de meio campo. Mas até o Fabinho foi novamente convocado depois de tanto tempo, jogando lá no mundo árabe.
porque diz que é a característica parecida com a do Casimiro. Resumindo, eu acho que sim, a chance dele aumenta. Tem mais uma convocação em março e depois tem a convocação final. Se ele se apresenta bem no Cruzeiro, o Cruzeiro que já tem um time bem montado, bem estruturado, a chegada do Tite dá essa motivação, ele entra e encaixa bem nesse time que já está montado, então ele é ótimo jogador, muito bom para se adaptar a qualquer tipo de sistema de jogo, e o Tite já falou que pode utilizar ele em várias funções. O Cruzeiro provavelmente vai começar aí despontando como aquele time que briga pelo título para bater com o Palmeiras, com o Flamengo, até pela contratação dele, acho que entra nesse patamar, sim. Então, se ele repete as boas atuações que ele tinha no Flamengo, ele pode sim buscar uma chance. Falta um pouco tempo, mas não tem uma definição ali nessa função dos 26 que vão ser convocados, pelo menos ele vai levar ali 4 volantes. E ele que se encaixa como volante e como também meia, abre uma oportunidade para o treinador até levar menos jogadores nessa função. Enfim, eu acho que o Gerson é ótimo jogador, vem para um grande clube, um clube que está investindo para buscar os títulos, e ele jogando bem, e a gente sabe que ele é bom jogador, encaixando, ele pode ter a chance sim. O Ancelotti pode dar novamente a oportunidade para ele. Tem a chance, mas vamos lá. Numa escala de 0 a 10. Sim. O Gerson, até março, o Gerson vai ter o Campeonato Brasileiro. E o estadual, se quiser aproveitar no estadual, ok, tá aí, mas o Campeonato Brasileiro é que é a vitrine. Inclusive, dia 11 de março, teremos Flamengo e Cruzeiro no Maracanã, né? E daqui a pouco eu vou repercutir aqui muito do que o torcedor do Flamengo está falando sobre o Gerson. Mas assim, até março ele tem ali o Campeonato Brasileiro, depois para pensar numa convocação para a Copa, ele vai ter Campeonato Brasileiro, vai ter Libertadores. Se ele jogar, o Cruzinho falou, o nível que ele estava jogando no Flamengo antes de ir embora, ele era o melhor jogador do Flamengo na temporada ali. Sim. Ele estava jogando muita bola, com muita regularidade, né? Uma escala de 0 a 10. Quanto você colocaria de chance para ver o Gerson na Copa do Mundo se ele estiver realmente bem no Cruzeiro jogando e mediante a possibilidade ali na seleção? Ele é coringa, né, cara? Ele faz várias funções. Se ele estiver jogando o que estava jogando antes de sair, a possibilidade é grande. Eu daria um 8. Porque ele é bom jogador e ele tem uma coisa que são poucos jogadores que têm, a versatilidade de jogar em várias posições. Então isso ajuda o treinador. Muitas vezes ele não precisa fazer as trocas, né? Ele troca posições ali com os jogadores dentro de campo e você consegue ajustar a sua equipe de acordo com o adversário. Agora, eu não sei quanto tempo, vamos dizer assim, ele vai se encaixar no sistema tático do Tite. Quanto tempo o Tite vai armar essa equipe e como ele vai armar para o Gerson poder jogar? Como é que o Gerson vai ser utilizado? Isso eu acho que vai ser o grande desafio. Que o Gerson tem qualidade, todo mundo sabe. Sim. Acima da qualidade, ele tem 2 coisas que eu acho que são importantíssimas. A primeira é a versatilidade e ter a capacidade de se adaptar muito rápido nas posições. E para mim, aquela que é mais importante para um jogador como o Gerson, que é a personalidade. A bola, jogo difícil, já dá a bola aqui para mim, jogo grande ele aparece para o jogo, ele chama a responsabilidade, ele se torna um líder, ele se torna uma referência dentro do jogo. Isso é fundamental para quando você quer criar referências dentro do campo, dentro do seu elenco, para poder ajudar a sua equipe a conquistar títulos. Então isso é importante. Eu acho que ele tem muito isso no seu DNA, porque no Flamengo conquistou bastante. Minha única pergunta é como o Tite e quanto tempo o Tite vai levar para arrumar essa equipe para poder o Gerson aparecer da maneira que ele estava jogando no Flamengo. Acho que demora muito? Acho que é muito complicado? Porque eu acho que o Tite ele demora um pouquinho para acertar equipes. Uhum. Né? As equipes do Tite que jogaram futebol demoraram um pouquinho para ter esse entendimento, para ter o conhecimento que ele deseja, né? A forma como ele trabalha. Eu acho que o Tite precisa também se provar, vamos dizer assim, né, em planos A, B, C, porque a gente sabe que hoje em dia os treinadores, nós estamos vendo os jovens treinadores aí, dentro de 90 minutos de jogo, os caras colocam 3, 4 sistemas de jogo, com a bola, sem a bola, com pressão, sem pressão, estratégias, tudo isso envolve um futebol novo, um futebol intenso. Eu acho que o Tite tem essa responsabilidade, tem uma expectativa muito grande pela contratação dele para que ele pudesse fazer essa equipe do Cruzeiro, que no ano passado já jogou um bom futebol,
que ele possa melhorar o futebol jogado no ano passado e que possa ser competitivo diante do Flamengo e do Palmeiras. Eu acho que são essas duas equipes a serem buscadas no futebol brasileiro. O único desafio é quanto tempo o Tite vai colocar esse time para jogar. Tem uma enquete aqui no YouTube, antes de passar para o Breiler, vou até passar a enquete para o Breiler responder, e aí o Breiler já discorre aí sobre o tema. Gerson fica mais próximo da seleção após chegar no Cruzeiro? Sim, está mais próximo. Ou não? Já era, não dá mais tempo, o Gerson não vai para a Copa do Mundo. Tem enquete no YouTube, você participa lá com a gente. Daqui a pouco eu vou registrar algumas participações, até para falar dessa relação com o Flamengo, porque o que tem de gente aqui revoltada com o Gerson, dizendo que é ingrato, que é um vendido, que não joga nada. Tem muito torcedor aqui do Flamengo bravo, e a gente vai falar um pouquinho desse encontro. Aliás, esse Flamengo e Cruzeiro tem reencontro com o Tite, né? Tem o Caio Jorge que não foi. Essa rivalidade Flamengo e Cruzeiro promete nesse ano, porque a do Flamengo e Palmeiras já está estabelecida. O Cruzeiro entrou nessa brincadeira, essa rivalidade promete, hein? Mas responda a enquete e discorra sobre o tema, Breiler, por favor. Não, e dá pano para manga esse assunto também, porque tem um pouco de recalque aí do torcedor rubro-negro, que não aceitou muito bem a saída do Gerson no ano passado, e tem uma história que é mais complexa do que parece, porque na época o Flamengo abaixou a multa e muita gente se esquece disso. Foi. Então, para o Flamengo foi conveniente vender, não foi nem vender, porque o Zenit pagou a multa rescisória. Mas ali era do jogo, o Gerson não fez nada demais, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Em relação ao Zenit, é claro que o Gerson se aproxima mais da seleção, porque ele tomou uma escolha esportiva ruim para a carreira, do ponto de vista, tirando grana, parte econômica, olhando só para a projeção, para ele foi um passo atrás, vai para a Rússia, na situação em que os clubes russos estão, sem competições europeias, vai para um outro lugar que demora a se adaptar, tem estilo do treinador, o Gerson ainda sofre com esse processo, então é natural que ele perdesse espaço na seleção, ainda mais vai, e não é garantia de que vai jogar por ter sido contratado pelo valor que foi. Então, por tudo isso, né, ali o Gerson não tomou uma decisão pensando em seleção ou projeção de carreira. Foi uma decisão pensando basicamente num bom contrato oferecido pelo Zenit. Agora, volta para o Brasil, volta para um time em que ele certamente será titular, com um treinador que o conhece, que o valoriza, o Gerson novamente se coloca no radar. E até pensando nas opções, hoje, Bruno Guimarães e Casimiro, para mim, estão garantidos na Copa. Esses dois vão, se estiverem bem fisicamente, estão lá. O restante, olhando para o meio-campo, os outros concorrentes, né? Aí tem Andrei Santos, tem Joelinton. Mas a pergunta é: ele vai jogar com o segundo volante, como dois ali no meio-campo, ou ele vai jogar aberto, fazer uma função diferente, aberto ou centralizado? Como é que. Essa é a grande. Qual é a dúvida? Como você falou, Zé, o Gerson é muito versátil. Então ele pode fazer esse segundo volante, no lugar do Bruno Guimarães, ser uma alternativa ao Bruno Guimarães, ou ele pode jogar como um meia também. E aí ele tem como concorrente o Paquetá se voltar para o Flamengo, né? Ainda. E se o Ancelotti quiser, desculpa. Não, imagina. E se o Ancelotti quiser, dependendo de contra quem vai jogar com 3 homens ali, fortalecendo mais esse meio-campo, ele pode colocar também o Casimiro, o Gerson e o Bruno Guimarães. Perfeitamente. Encaixa, e o Gerson tem essa característica, né? No Flamengo, quando precisava jogar aberto, ele jogava. Eventualmente, até fez a função de um meia de criação quando o Arrascaeta não estava. Então, isso para o Gerson é tranquilo. Agora, o que pesa nesse caso, e aí, em relação a esses outros concorrentes, tirando Casemiro e Bruno Guimarães, o Gerson, bem fisicamente, com ritmo, se garante contra qualquer um deles. Para mim, o Gerson é um jogadoraço. E bola, ele tem o suficiente para chegar na seleção. Para mim, o que pode pesar contra o Gerson não é nem tanto a adaptação ao Cruzeiro, mas o fato do Ancelotti ter achado um sistema com mais atacantes. Então, se ele for com 4 atacantes, o Gerson passa a ter como concorrente, e o Gerson hoje não tem o status de titular na seleção, jogadores de frente, porque na Copa passada o Tite resolveu levar mais atacantes do que meio-campistas, e isso pode acontecer. Mas do ponto de vista de bola, e comparando com jogadores da posição, alternativas para ali, e jogadores de criação, com a categoria do Gerson, têm sido raros, né, nessa safra, eu vejo que o Gerson, de fato, dá um pé para voltar à seleção. O tempo é curto, só tem mais uma data FIFA, mas como o Zinho bem lembrou, o Gerson já foi testado pelo Ancelotti, já teve convivência ali com o treinador da seleção brasileira. Eu vejo que a questão dele
se colocar na ativa novamente e voltar a jogar em alto nível, e para mim é questão de tempo para isso acontecer. Ozinho, Tá aí, torcedor do Cabuloso, mais uma vez eu e você assistindo juntos um conteúdo aqui, né, desse momento impactante, né, que é o mercado da bola do Cruzeiro, todas as informações, mudanças de patamar, né, de contratações. Isso é muito importante, eu tenho certeza que o torcedor do Cabuloso está muito, muito feliz. Mas olha, deixa eu trazer para você agora mais uma informação do mercado da bola do Cruzeiro que não para. Meu amigo, não para mesmo, porque tá aqui a informação quentíssima. Fora dos planos, Cruzeiro negocia saída de jovem jogador. Tá aqui, olha, mais uma saída do elenco, viu, torcedor? O volante do Cruzeiro, Ian Lucas, de apenas 22 anos, não está nos planos da comissão técnica, né, comandada por Tite, visando a falta de oportunidades, né? O jogador deve deixar o Cruzeiro ainda no início da temporada 2026. Conforme a apuração ali da Rádio Tatiaia, o Atlético negocia contratação com o Ian por empréstimo junto ao Cruzeiro. As conversas entre os clubes se encontram em estágio avançado e o acordo deve ocorrer já nos próximos dias. O empresário, né? O empréstimo terá duração de 1 ano. Validade até o fim da atual temporada. O Atlético disputará em 2026 a Copa do Brasil, Campeonato Mineiro, Série B do campeonato ali, né, nacional. A chegada do volante reforça o elenco para as competições nacionais e estadual, né? O Atlético, né, busca ali, né, o Ian Lucas para disputar vaga no meio-campo. Os concorrentes diretos são o Jean, o Davi, né, o Fabrício, o Gabriel e o João Miguel ali, também meio-campistas do Atlético. Então tá aí, torcedor. Olha, o Cruzeiro se desfazendo de mais uma peça do seu elenco, né? Claro que o Ian, ele não tem status de titularidade, muito menos até de reserva, né? Até porque ele não vinha sendo, né, acionado pelo Leonardo Jardim e pouco mais não vai ter mais oportunidades também, não terá oportunidades com o Tite, né? Então o Cruzeiro vai fazendo esse limpa geral. E as informações é que outros nomes estão aí na agulha para sair também. Mas só que o Tite quer dar esse tempo para entender a dinâmica do elenco, né? Buscar ali, olhar as peças e daí ele dizer assim, olha, o ponto de corte é esse aqui. Daqui para frente eu quero levar esses, daqui para trás você pode negociar esses outros aqui. Então, vamos esperar, vamos aguardar para tentar entender quais serão as próximas movimentações de mercado do Cabuloso. E claro, eu trago essas informações para vocês nos próximos vídeos. A gente vai reagir a conteúdos e sempre trazer novidades aí do Cruzeiro. Então, se inscreve aqui no canal, você está aqui na TV Cruzeiro Cabuloso, deixa teu comentário aqui sobre esses assuntos aí que você acabou de assistir e também de qual cidade está assistindo esse conteúdo, porque é muito importante a gente entender que o Cruzeiro é o mundo. Seguiremos sempre juntos. Grande abraço, torcedor. Valeu.